a gente consegue fazer uma página de internet no nosso Python, né? Ou a gente consegue fazer uma página de internet dentro de uma estrutura HTML, CSS e tudo mais, e usando o Python e usando o Flask, né? E aí eu tô adiantando um pouco, e usando o Flask a gente consegue fazer com que a página de internet converse com o Python, converse com o banco de dados, e aí eu tenho um site completo. Logo disso, eu vou ter o módulo de introdução à programação orientada a objeto, API, tá? Então a gente tem um novo repositório. Esse novo repositório é Introdução à Programação Orientada a Objeto, CDT, tá bom? A gente finaliza com o assunto anterior, com a parte anterior. Tô organizando, né? Então coloquei aqui explicação projeto jovem JSON, tanto em CMD quanto em interface gráfica. O projeto hamburgueria tá atualizado o README, né? Enquanto eu tô falando da matéria, eu tô falando também sobre o projeto em si, tá? E é isso. Então eu vou criar aqui uma última explicação para a gente tá fazendo. Bom, aqui dentro, né, dentro do computador, eu vou ter a explicação da data de hoje, né? Então, data de hoje tem uma última explicação, e aí eu vou criar um arquivo, né, chamado explicação manhã, módulo 8, underline seu nome, ponto .py, tá bom? Então, eu tenho um novo arquivo. Esse novo arquivo, ele tá aqui dentro dessa explicação do dia 15/8, tá? Então, quando você for lá no meu repositório, eu vou carregar esses arquivos, né? Vai ter todas as aplicações das aulas anteriores. E aqui vocês vão estar achando, tá bom? Pessoal, tanto na apostila quanto na plataforma, programação orientada a objeto. O que é isso? Então, o que acontece? Quando você vai fazer um programa, esse programa ele é em Python, eu chamo programação orientada a objeto a partir do momento que eu tenho encapsulamento, herança e polimorfismo. Tudo bem? Então, eu vou resolver o módulo 8 para vocês, mas eu vou explicar também o módulo 8 para vocês dentro dessa 1 hora, tá bom? Então, eu chamo de um programa orientado a objeto a partir do momento que eu tenho o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Beleza? Isso tá aqui. Isso aqui também tá na apostila. Bom dia, Bia, tudo bem? Não mandou mensagem de manhã, bonitão. Então, quando eu tenho um programa orientado a objeto, nada mais, nada menos, eu tenho um programa que precisa dessas três funcionalidades, fundamentações, encapsulamento, herança e polimorfismo. Tudo bem? Para a gente fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer um bloco de comentários aqui para nós. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui do ladinho, né? Vou colocar aqui de lado e vou escrever que não sabe escrever encapsulamento, tá? Vou deixar aqui, tem uma explicação, né? Vou colocar herança e vou colocar polimorfismo. Vou tentar fazer exemplos enquanto eu estou explicando para vocês, tá? Então, usando o Python e usando a apostila, usando a plataforma, eu vou tentar explicar para vocês ao mesmo tempo. Aqui, pessoal, a gente tem uma explicação que tem na apostila, mas eu sempre gosto de mandar isso aqui para os jovens para eles entenderem melhor aí. E pode escrever no caderno de vocês também, tá? Então, o que é
programação orientada a objeto, abstração, encapsulamento, herança, polimorfismo. Pega o seu material de anotação, tá? Peguem o material de vocês para vocês estarem fazendo. É um pouquinho de aula, é um pouquinho mais parado, mas assim, no projeto final, a gente vai usar programação orientada a objeto, tá? Não vou mentir para vocês. Em projeto final, a gente vai usar programação orientada a objeto. Mas para as explicações de aula, a gente vai continuar usando as nossas funcionalidades aí, tá bom? Então, o que acontece? Simplificação do mundo real. Proteção de dados e expor apenas o necessário para o usuário. Reutilizar classes ou comportamentos dentro do código. Tratar objetos diferentes de forma uniforme. Quando a gente tem esse programa, a gente precisa pensar nele o máximo como um programador. Então a gente não precisa, ficar contando. Precisa contar história, mas não precisa ficar contando história. Não, vamos fazer uma cafeteira, fazer café e chá ao meio-dia em Marrocos. Não precisa, tá? Mas a gente precisa ter o máximo de abstração para fazer um código aí, tá bom? Então vamos tentar entender aqui com 2 exemplos, tá bom? Vamos usar o exemplo que está aqui no nosso material e depois a gente vai para um exemplo próximo da realidade aí. Então, agora eu tenho uma coisa chamada objeto. Então eu tinha uma variável, a variável ainda existe, tá? Só que agora eu chamo ela de objeto, tudo bem? Pensa assim, o que é isso aqui? Isso aqui é um celular, ou isso aqui é um Realme C50. Que marca é isso aqui, meu Deus? Isso aqui é um telefone, né? Isso aqui é um Realme C52 com 128 GB de RAM, processador. Isso é um celular ou isso é um celular Realme do modelo tal? É isso que vocês precisam separar. Então, classe é um modelo para criar um objeto. Classe, ele tem dados e tem comportamento. Para quem respondeu aí, isso aqui tem que ficar na mão de uma criança. Boa. Isso aqui tem que ficar na mão de uma criança menor de 12 anos? Não. Mas ele não tem que ficar por causa do quê? Porque dá para sim invadir a NASA, ou é um comportamento que não é recomendado pela OMS, pipipi. Tudo bem? Então a gente tem um comportamento. O celular a gente usa para jogar. Isso. A gente usa para fotografar. A gente usa para falar. A gente usa para fazer o que quiser. Tudo bem? Bacana. Comportamentos. O celular, ele precisa guardar todas as contas de banco aqui dentro? Certo? O celular, ele tem que ser somente meu, mas eu sou menor de idade e quem comprou foi o meu familiar. Então, eu posso entregar o meu celular para o meu familiar olhar ele? Beleza? Então, isso é definição de classe. Toda classe, ela precisa receber dados e ela precisa receber comportamento. Legal? Bacana?
E aí a gente começa, né? Aí a gente começa aí. Vamos com um exemplo simples, tá? Que sempre funciona para todo professor de tecnologia. Todo professor de tecnologia ele coloca, tá? Você vai fazer faculdade, o seu filho vai fazer faculdade e o professor de tecnologia ele vai dar o mesmo exemplo, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu já fiz uma anotação, né? E eu vou colocar essa anotação. Eu vou fazer, tá? Quem faz ao vivo. Ó, eu não falei ainda sobre o restante, tá? Eu tô falando somente sobre classes, beleza? Então, eu tenho que chamar uma... E aí é um termo que a gente usa, tá? Eu tenho que chamar uma class. Essa class, ela se chama carro. Isso, carro. Então, classe carro, enquanto que? Agora, a gente vai dar os primeiros atributos. Lembra que atributos são dados. Aqui tá certo, tá, gente? Atributos são dados, beleza? Então, esse atributo, ele se chama ele é uma função underline, que se inicia. Essa função, ixi, escrevi errado. Essa função, essa atribuição, né, esse def init, a gente só vai definir o que vai ser visto, que é que vai ser o self. Vamos só colocar a marca. Vamos só colocar a cor, tá? Só. Tem ano, modelo, tem tudo mais, tá? Não tem problema nenhum. Mas a gente só vai fazer marca e cor. Tudo bem? E aí, enquanto. Tudo bem, gente? Então, eu vou fazer uma classe chamada carro. Eu vou fazer a do celular daqui a pouco, tá? Eu vou fazer a do celular. É que o exemplo que eu trouxe é um celular, perdão, eu não consigo carregar um carro comigo. Desculpa. Então, eu vou ter um carro. Esse carro, ele tem uma marca, ele tem uma cor. Então, função que inicia, função que atribui à frente, carro e cor. Beleza. Agora eu vou fazer com que seja visto a marca. Então, self, marca, recebe marca. Ó a variável aí embaixo, tá bom? Ó os dados do carro. Tudo bem? Vou lá pro próximo. Self, self atribui cor e ele vai ser a cor. Tudo bem? Esse pass eu vou explicar em outro momento. Então eu vou apagar. Tá? Eu vou apagar. Tudo bem? Então a gente está criando uma classe. Essa classe vocês vão colocar no código de vocês. Então eu vou ter uma função buzinar. Essa função buzinar, ela vai aparecer no meu programa, né? Ela vai aparecer no meu programa. E aí eu vou mostrar para o usuário. Então eu vou fazer um print. Esse print eu vou formatar ele, né? E aí eu vou colocar uma atribuição. Né? Eita, que não sabe escrever. Então, o que vai aparecer, né? O self.marca, da cor, e aí eu vou colocar self e vou colocar cor, fez
Zoa mesmo, tá? Fez. Que foi, gente? Eu tava com sono. Pipi. Pipi, pode ser pipi. Pipi. O meu tava fazendo. Pipi. Beleza? Queria dizer que eu sofro bullying da Maria Eduarda. Quero deixar registrado, tá, Henrique? Que eu sofro bullying da Maria Eduarda. Porque ela racha comigo. Queria dizer que ela e a comparsa dela também fazem perguntas capciosas. Auspiciosas. Perguntas capciosas são perguntas de perguntas. Auspiciosas. Então, como eu estava dizendo, os objetos, eles são uma instância da classe. Então, tudo que eu crio dados e crio comportamento, eu posso pegar para o meu objeto. Por exemplo, água, né? Vocês estão vendo que aqui tem água? Sim, não, talvez. Mas se eu chegar e derramar aqui, vai molhar aqui e tudo mais. Eu posso guardar o objeto água. Eu posso guardar o objeto água numa garrafa? Posso. Eu posso guardar num copo? Posso. Eu posso guardar numa folha de papel? Posso. Agora, se o copo vai suportar todo esse volume de água, se o papel não vai se desmanchar com todo esse volume de água, aí é uma instância do objeto. Não? Vixe. Tudo bem. Tudo bem, vou tomar até um gole depois disso. Henrique, você é homem? Sim. Henrique, você é maior de idade? Sim. Henrique, você é maior de idade e você pode dirigir? Sim. Henrique, você é um homem maior de idade que pode dirigir. Você pode ter passaporte? Sim. Henrique, você pode fazer um empréstimo bancário? Sim, porque o empréstimo bancário é para um maior de idade que trabalha, que pode dirigir, que é um homem, que é adulto. Então, o objeto fazer empréstimo, ele tem todos os dados e métodos. Tudo bem? A garrafa, a água, ela é um objeto. Eu posso colocar o objeto água em um comportamento em uma garrafa d'água? Posso. Eu posso pegar o objeto água, eu posso pôr dentro de um copo? Posso. O objeto água, eu posso colocar num papel? Posso. Mas por quê? Porque eu tenho os dados e eu tenho os métodos de armazenamento da água. Quase claro. Beleza. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar dentro desse exemplo aqui que toda a escola de tecnologia faz. Eu vou criar o objeto, né? Eu vou criar um objeto chamado meu _carro, certo? E o meu carro vai ser um Toyota vermelho. Beleza? Beleza? Eu vou colocar o carro underline da Duda, é do Henrique, né? Carro underline, é o vizinho, na verdade. Carro underline Eduarda. Não, Eduarda não. Carro underline aluno, certo? Carro underline aluno. Não. Carro underline. Então sempre tenta desconectar.
Isso. Então, se eu tenho o meu carro, o do meu lado é o vizinho. Pode ser do Eduardo, pode ser da Duda, pode ser do aluno, pode ser do jovem, pode ser do cliente, pode ser carro do cliente, né? E o carro do cliente, ele é um Honda azul, tá? Poderia colocar qualquer outras cores, tá bom? Tá bom? Vou colocar um Toyota cinza, que é uma cor muito legal. E vamos colocar um Honda preto, que é muito legal. Beleza, já que eu defini qual é o carro e qual é a cor, eu vou, dentro do meu programa, eu vou exibir o meu carro. Aí eu tô com pressa mesmo, tá? E eu vou exibir o carro do cliente. Tudo bem? Digitem esse código e vocês podem executar ele aí sem problema nenhum, tá? Pode digitar esse código todo, pode anotar esse código todo. Lembrando que essa parte aqui, nós estamos falando dos objetos. Eu vou deixar isso aqui, tá? Para vocês olharem lá no meu GitHub, tá bom? E aqui eu estou falando das classes, né? E aqui eu vou colocar classes, tá bom? Lembrando que essa anotação, tanto do hashtag quanto do bloco de comentários, você não precisa ter no seu código, tá? Porque é uma explicação minha, beleza? Uma explicação minha. Beleza, pessoal? Anotem aí, digitem aí. Quem tá com o computador, faz no computador. Ah, eu preciso aumentar, né? Perdão, fui moleque. Quem tá no computador, faz lá no computador. Quem tá com o celular, tenta fazer no celular, ou se não, copia no seu caderno. Que são os exemplos mais simples aí, mais clássicos de classe e de objeto, tá bom? E aí agora a gente começa a fazer a apostila, tá bom? Eu vou abrindo aqui. Nossa, tem uma aranha dentro da minha mochila. Será que eu vou ver alguma aranha? Ah, tá gravando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, crie a classe carro e atribua e implemente a herança carro elétrico, tá? E use o método especial como int. Então, o que eu vou fazer? Como eu sempre falo para vocês fazerem exercício 1, exercício 2, 3 e 4, tá? 3 e 4, 3 e desafio, perdão, eu vou fazer ele dividido também, tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tô aqui no meu Visual Studio. A gente cria um novo arquivo, tá? A gente chama ele de módulo, tá? 08 PO exercício 01 seu nome .py, tá bom? Então, como eu sempre sou chato com vocês em relação a isso, eu vou ser chato com você também em relação a isso, né? Eu vou ser chato comigo em relação a isso, tá? Então, para vocês colocarem lá na plataforma e enviar a resposta, eu vou ser chato com vocês assim. Módulo 8, programação orientada a objeto, exercício 1, seu nome.py, tá bom? Beleza? Beleza. Não vai dar tempo de eu digitar, mas eu vou comentar isso depois que eu voltar da reunião. Mas eu vou explicar para vocês. Então, eu tô criando uma classe chamada carro que tem marca e modelo. Tudo bem? Esse carro, ele precisa exibir as informações dele. Então, eu vou exibir as informações dele. Tudo bem? E aí, eu vou
eu não sei se vocês estão percebendo, mas eu não tô dando para o usuário aquelas opções, né? Ah, digite o nome do seu carro, digite o modelo do seu carro, pipipi, popopó, né? Tá? Eu tô colocando porque é uma outra atribuição para vocês aí, tá bom? Então aqui eu fiz o exercício 1. Crio uma classe de carro com atributo e o método exibir. Beleza? Beleza. Continuando. Eu vou copiar Samuel e todos vocês. Eu vou colar e aí eu vou substituir. 2. Nome. Aí, o que eu vou fazer? Beleza? Fiz o 2. Vou fechar aqui, né? Tô fazendo o 2, tá? Agora, para finalizar, eu vou continuar usando a marca, o modelo, a exibição, só que agora eu vou chamar de carro elétrico. Eu não sei se vai ficar rápido assim. Eu tenho carro elétrico. Deixa eu olhar para vocês no grupo. Isso. Eu tenho carro e eu tenho carro elétrico. Aí agora eu vou precisar do carro. Então, algumas coisas eu posso estar removendo, como por exemplo, ó, tá vendo? Tá? Eu tenho o selfie aqui também. Eu posso estar removendo o selfie. Vou estar removendo. Macarena. Eu vou estar removendo o selfie e tá tudo certo com o meu exercício 2. Implemente a herança de carro elétrico e herden de carro e adicione a autonomia da bateria, tá? O 3 e o desafio extra eu só vou publicar, mas na segunda e na terça-feira, eu vou deixar disponível para vocês. Para você que não vai aguentar chegar segunda e terça-feira, calma, pequeno gafanhoto, eu vou ajudar ao seu lado, tá bom? Então pode fazer no final de semana, sem problema nenhum. E no final de semana você manda para mim, tá? Eu tô falando final de semana porque eu sou alegre, né? Mas se você quiser fazer tudo e mandar para mim, pode mandar também, porque é dentro de aula. Beleza? Tirem aí essa 1 hora para vocês fazerem a plataforma. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, é claro, né? Dá uma olhada, troca ideia comigo e eu fico à disposição de vocês. Beleza? Valeu, Adriano, valeu, Gabriel, valeu, Gabriela, valeu, Maria, valeu, Marcos, valeu, José, valeu, Pedro, valeu, Beatriz, valeu, Richard, valeu, Juan, valeu, Henrique, valeu, Eric, valeu, Samuel, valeu, Diego, valeu, Laís, valeu, Vinícius. Gente, valeu. Tchau, pessoal.